Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 21 de maio, agora na Espanha, 23 horas e 30 minutos, no Brasil, 18h30 da tarde. Gente, a nossa cunha triangular aqui no 4 horas está explodindo para baixo. Eu joguei aqui no 6 horas, ainda é possível linkar os fundos no 6 horas. Vamos ver se aqui no 6 horas a gente respeita esses fundos aqui em 26.409. Se não respeitar, aí até no 6 horas ficaria descaracterizada a nossa cunha triangular. Aí provavelmente faria um fundo duplo aqui com essa mega agulhada de 12 de maio, que botou a BTC lá em 25.811. Aí faria um W. Temos que ficar de olho. Tem muita gente alavancada, a BTC já vai perder 26.700 e para subir é preciso liberar o book, né? Não tem como deixar todo mundo milionário. Para a BTC subir é preciso liquidar os super alavancados, então fica no radar a possibilidade de um fundo duplo, mas o nosso alvo segue ainda inalterado e a gente vai buscar esse patamar da VWAP mensal num primeiro momento. No diário a gente segue acumulando numa figura triangular, apesar de toda essa volatilidade e queda da BTC nos últimos minutos, a gente segue desenhando um doji aqui, que estava comprador, agora ficou levemente vendedor, que é um candle em forma de cruz, que denota uma indecisão do mercado. Os fundos ainda estão ascendentes no diário, os topos descendentes. Essa cunha aqui provavelmente vai explodir em direção a esses topos aqui, entre 31.000 e 30.400, que seria a nossa resistência subsequente, tão logo a gente termine essa acumulação triangular, para depois buscar 36 mil dólares. Nada mudou, o que mudou é que eventualmente a gente pode formar um fundo duplo aqui e não uma figura triangular que estava se caracterizando no 4 horas, ainda está vigente no 6 horas, mas fica no radar a possibilidade de um fundo duplo. No intraday, o meu indicador aqui, o Lianov Future, dá conta de que a gente deve buscar ali um patamar mais fundo do que a gente está agora. A gente chegou a fazer uma mínima na agulhada mais contundente de hoje em 26.666. Depois fez um fundo levemente ascendente, mas como a gente está transitando aqui entre as lowers, fica no radar a possibilidade de fazer um fundo duplo aqui com essa agulhada de 12 de maio. Vamos ver como vai se desdobrar. No intraday, a BTC está muito violenta, basicamente ficou beijando aqui a upper, voltando para a VWAP, esgarçou a lower aqui, ameaçou encostar na VWAP, não encostou, esgarçou de novo. É possível que a gente retorne para a VWAP até a virada da VWAP de hoje para amanhã, mas com a descaracterização daquela cunha triangular no 4 horas, fica no radar a possibilidade de um fundo duplo para depois buscar o patamar da VWAP mensal, que está lá em 27.878. Na seara fática, um documento vazado, no caso um e-mail vazado não, o tribunal, aqui a reportagem da Bain Crypto tá dando conta de que seria um documento vazado, mas pertence àquele grupo de documentos de um funcionário da SEC, o Hinman, que discutiu com a diretoria da CVM norte-americana o fato de que a XRP não seria um security. Então, na verdade, não é vazado, é um documento ao qual o tribunal não atribuiu sigilo. Esse documento dá conta de que funcionários de dentro da SEC chegaram a discutir entre eles e ponderar que a XRP não seria um valor mobiliário, o que coloca a Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP, numa posição muito confortável dentro do processo judicial que está em vias de ser julgado, e provavelmente a Ripple deve ganhar. E um hacker sequestrou a governança do Tornado Cash, que já é um misturador, né? um protocolo DeFi ilegal, condenado pelo Departamento de Justiça norte-americano, que acabou redundando na prisão do criador desse misturador, que acaba ocultando a origem dos criptoativos que fazem uso desse protocolo. Mas enfim, já seria arriscado usar algo ilegal. E agora que sofreu um hackeamento, está mais arriscado ainda. E o MetaMask esclarece que a última atualização não vai reter qualquer montante para o pagamento de impostos. Segundo
a Consensys, que é a criadora da popular carteira DEX MetaMask, os tweets que estão circulando estão dando conta de informações falsas. A seção de impostos em nossos termos de serviço se enquadra na seção de taxas e pagamentos e se refere exclusivamente a produtos pagos e oferecidos pela Consensys. Não tem nada relacionado à retenção de ativos dos usuários para pagamento de impostos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Joe Biden e McCarthy, o presidente da Câmara Federal norte-americana, vão retomar as negociações para o aumento do teto do endividamento agora nessa segunda-feira. O Joe Biden se mandou para o Japão para a reunião do G7 e agora na segunda ele volta para evitar um default, um calote pela administração federal norte-americana. E o Wall Street teme um abalo de $1 trilhão, um tremor de $1 trilhão secundário ao acordo da dívida. Mesmo que o acordo saia, normalmente assim que a administração federal consegue autorização para aumentar o endividamento, eles sentam bambu na emissão de treasuries, de letras do tesouro. Isso acaba fazendo uma espécie de dança das cadeiras e como a taxa básica está lá em cima, muitos bancos vão sentir essa drenagem de recursos que vai buscar com unhas e dentes as novas letras, pagando mais de 5% ao ano de taxa básica de juros. Ou seja, tem banco que vai quebrar num ato subsequente ao aumento do endividamento. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Zelensky, uma figura onipresente em todos os continentes. Um dia ele está com o Rishi Sunak no Reino Unido, outro dia ele está no Japão, ele estava lá no Japão no G7, foi com uma roupa não muito apropriada para encontrar os líderes do G7, mas enfim, estava lá, se reuniu com Joe Biden, conseguiu promessa de mais dinheiro e mais armas dos líderes do G7. Enfim, essa guerra continua. O Zelensky nem parece que está em guerra, porque um dia ele está nos Estados Unidos, outro dia ele está no Reino Unido, outro dia ele está no Japão. O bicho está sempre viajando, não está com uma roupa adequada para receber o presidente norte-americano, mas está sempre viajando. Enfim, a guerra continua, ele continua recebendo recursos e mais dinheiro do Ocidente. O Vladimir Putin vai jogando um grande jogo de xadrez com o Ocidente, parece que ele também não quer o fim da guerra. A BTC aqui no 6 horas segue emprestando vigência a uma cunha triangular, mas fica no radar a possibilidade de fazer um fundo duplo em 25.811 por conta dessa cunha triangular que no 4 horas já está meio que revogada, mas no 6 horas ainda permanece ali vigente. No diário tá com uma certa folga, ainda poderia cair mais, mas enfim, vamos ver se a BTC consegue permanecer nesse impasse entre compradores e vendedores para depois estressar a mediana do canal de Keltner, que está logo acima em 27.500, depois buscar num ato subsequente esses topos entre 31 e 30.400 para aí sim se desdobrar, se romper esses topos numa onda 5 até 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Vejam que aqui, ó, na projeção, a nebulosidade no diário está estreitando bastante, a nebulosidade avermelhada, o que é um forte indício de que isso aqui vai explodir para cima. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.